Paz do Senhor, povo santo, escolhido de Deus, peregrinos e forasteiros, como Pedro nos intitula. Queridos, que bom que você está aí mais uma vez para ouvirmos a palavra de Deus, para crescermos no conhecimento, porque essa é a vontade de Deus para nós. Nós vemos no livro de Pedro que toda vez é nos feito esse convite para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, não perca tempo, pega logo a tua Bíblia e abre conosco no livro de 2 Pedro, no último capítulo, capítulo 3. Foi uma jornada maravilhosa estudar o livro de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro. E agora nós encerraremos esta carta, né? Abre aí a tua Bíblia, o capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu diminuir aqui esse volume. Louvado seja Deus. Abre aí a tua Bíblia no capítulo 3, que diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante vossos apóstolos. Nós sabemos que Pedro, o propósito dessa segunda carta de Pedro, ele está sempre nos falando a respeito da palavra de Deus. Essa palavra que não foi de interpretação particular de ninguém, mas que foi uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, que usou o recurso humano, o homem, para trazer para nós essa profecia. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro aqui, nós vemos também no capítulo 2, que ele não despreza o Velho Testamento. Ele diz: o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. O Deus dos profetas é o Deus dos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está falando isso. Eu estou escrevendo aqui para falar para vocês, sempre para estar lembrando a vocês a respeito da palavra do Senhor. No versículo 3 ele diz: sabendo primeiro isto, Pedro ele começa a nos alertar que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro está dizendo que, além do que ele nos falou dos falsos profetas, haverão pessoas escarnecedoras, pessoas que zombam, pessoas que tentam deturbar o evangelho, pessoas que querem trazer dúvida, que querem questionar a sua fé. E ele diz que essas pessoas, além de viverem nas concupiscências da sua carne, além de viver na imundícia, elas vão questionar a volta do Senhor. Elas vão andar segundo as próprias vontades e ainda vão dizer: onde está a promessa da volta do Senhor? Porque desde que meu pai, o povo fala assim, né? Desde que meu pai era vivo, desde que o meu avô era vivo, ele já falava essa conversa. Mas Pedro vem e nos fala mais no versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Pedro está dizendo: eles ignoram isso. Voluntariamente, eles desprezam essa verdade. Queridos, a palavra de Deus, ela é poderosa. O que Deus fala, Ele cumpre. Nós lembramos que tudo que nós vemos, estrelas, céu, tudo que nós vemos é obra da criação de Deus através da sua palavra. Ele disse: haja uma porção seca e houve. Ele disse: haja luminares e houve. Então, o Deus que nos traz a promessa da sua vinda, louvado seja o nome do Senhor,
O Deus que nos fez a promessa de vir nos buscar é o mesmo Deus que liberou essa palavra e tudo que nós vemos aqui aconteceu. E Pedro está dizendo que eles ignoram isso, eles ignoram que houve o dilúvio, né? E que tudo começou de novo. E ele disse, assim como aconteceu no dilúvio, que tudo foi zerado e começou de novo ali a partir de Noé, ele está dizendo, assim vai acontecer, só que agora não vai ser com água. Agora a terra está reservada para o fogo. A Bíblia diz que tudo aqui em chamas se fundirão. Vamos ver o que Pedro nos fala mais. No versículo 8, ele diz, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus não é o seu tempo. E ele diz mais, no versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Pedro está dizendo, amados, não é no seu tempo, é no tempo dele. Jesus, ele não está demorando, ele está dando oportunidade, é tempo de misericórdia. Imagine que se Jesus tivesse voltado há 10 anos atrás, quantas pessoas teriam ido para um caminho de perdição? Quantas pessoas estariam sem a salvação? Quantas pessoas estariam condenadas à perdição e ao fogo eterno? Mas porque Deus estendeu a sua misericórdia, mas porque Ele é longânimo. E Pedro diz, não querendo que alguns se percam, Ele está dando essa oportunidade. Já sabendo disso, você muda o seu olhar. Então, Jesus não está demorando se ele não veio desde o tempo que o meu avô pregava. Ele está dando oportunidade. E Pedro nos fala mais. Mas, querido, apesar da oportunidade, apesar da misericórdia que Deus está tendo, ele diz assim, mas o dia do Senhor virá certamente. Vai acontecer. E de uma maneira surpreendente. Nós sabemos que ele vai vir, mas não sabemos nem o dia nem a hora. A Bíblia diz assim, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, olha aqui a ação do fogo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como aconteceu o dilúvio, vai acontecer esse evento da vinda do Senhor. Louvado seja Deus. E ele diz mais no verso 11, havendo, pois, você tendo conhecimento de tudo isso, você sabendo isso, havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus e o fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Pedro está dizendo, você sabendo disso, que tem um fim, você sabendo que aqui é passageiro, que o eterno é lá, que pessoa você convencer no santo trato e piedade? Como é que você vai se comportar agora sabendo dessa verdade? Querido, nós temos que viver na expectativa da volta de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisa ser santo no trabalho, precisa ser santo dentro de casa, santidade, viver de acordo com a palavra de Deus. Viver de vestes brancas, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos estar vigilante, porque não sabemos o dia nem a hora, mas de uma coisa nós sabemos, o Deus que promete é fiel para cumprir. Assim como ele disse que o dilúvio viria e veio, ele está dizendo para nós que o fim desta terra vai chegar. E ele vai livrar uns e outros irão para a condenação. Lembra que nós vemos lá no capítulo 2? Pessoas terão futuros distintos, diferentes. E isso não depende de Deus, depende de mim e de você. Nós é que vamos escolher a forma com que Deus irá nos tratar. Louvado seja o nome do Senhor. No grande dia. Ele diz que vai pôr à direita as pessoas que deram de comer, deram de beber, pessoas
que amaram o seu próximo, serviram o seu próximo, estarão à direita. Lembra que ele diz isso? E na esquerda estarão aqueles que não fizeram. Então, o que vai determinar que lado você vai estar é o que você está fazendo aqui. Não tem aquele negócio de alguém morrer, Deus o põe em um bom lugar. Eu escolho para onde eu vou. A escolha é minha. O Senhor disse, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quiser, a escolha é minha, a escolha é sua. Tá? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o fim vem. O fim vem. Não sabemos o dia e nem a hora. Mas sabendo que o fim vem, não podemos viver de maneira dissoluta. Não podemos viver como os falsificadores da palavra de Deus, que Pedro fala no capítulo 2. Não podemos se juntar aos escarnecedores, aos zombadores, é o que Pedro diz aqui. E vamos mais. Ele diz, mas nós, segundo a sua promessa, louvado seja Deus, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, o que um novo céu e a nova terra, aguardando essa promessa se cumprir, o que é que precisamos fazer? Procurai que dele, de quem? Deus. Procurai que dele sejais achado imaculado, irrepreensíveis e em paz. É o que eu acabei de dizer. Sabendo dessa promessa, procure andar em santidade, imaculado, sem mancha, louvado seja o nome do Senhor, irrepreensível em paz. Louvado seja Deus. E bora mais, que boa essa palavra, que maravilha. No versículo 15 ele diz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes tossem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Louvado seja Deus. Vocês lembram, querido, o apóstolo Paulo falou lá no livro de Gálatas, que se descer um anjo do céu e anunciar outro evangelho, seja anátema. Nós não podemos acreditar em nada fora das escrituras. Tudo que nós precisamos saber foi escrito aqui. E foi escrito para o nosso aprendizado, para o nosso ensino, assim que está escrito em Timóteo, louvado seja Deus. Deus não quis que você fosse além daqui. Tudo está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não precisamos de uma revelação nova, como diz muitas seitas por aí, e adaptam os seus fiéis a outro livro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós é que devemos nos adaptar à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não dê ouvido àqueles falsificadores da palavra de Deus, os indoutos inconstantes, que pegam a palavra de Deus e distorcem, levando muitos ao erro. Louvado seja o nome do Senhor. E diz mais, vós, portanto, amados, sabendo disto de antemão, já estou avisando você antes, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Pedro está dizendo, cuidado, irmão, eu estou avisando vocês antes, para vocês não cair na lábia, na conversa, no ensino deles. Eu estou avisando vocês de antemão. A gente gosta de dizer, né? Quem avisa, amigo é. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos avisados dessas coisas. Louvado seja Deus. Fica firme. E ele diz no versículo 18, que nós começamos o nosso vídeo dizendo, antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está sempre nos convidando, inspirado pelo Espírito Santo, a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Você tem crescido na graça? Você tem crescido no conhecimento? Louvado seja Deus. Queridos, eu convido você a pegar a sua Bíblia lá em Gálatas 5 e você colocar fruto do Espírito desse lado e obras da carne desse lado. E você ver qual fruto do Espírito você tem manifestado e qual obra da carne você ainda tem praticado também. Aí o que você faz? Você tenta melhorar desse lado,
do fruto do Espírito, e essas obras da carne você tenta anular da sua vida, sabe? É um bom exercício para se fazer, que pode contribuir para a sua vida cristã se colocado em prática. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, queridos, louvado seja Deus, aleluia, nós concluímos para a glória de Deus essa maravilhosa carta. E no próximo vídeo nós vamos estar estudando o livro de Apocalipse, né? Que é esse último livro. E não se assusta, não tem por que se assustar. Se você está andando em santidade, nós esperamos esse dia da volta do Senhor, né? É um susto, é temeroso, é terrível para quem não está preparado. Mas eu acredito que você está preparado, esperando o Senhor dizendo Maranata. E nós estudaremos o livro de Apocalipse e damos graças a Deus pela obra do Espírito Santo em nós, através da sua palavra. Querido, que maravilha! Estou muito feliz por ter concluído esse estudo. E você? E não se esquece, convida os seus irmãos, convida os seus amigos, vem todo mundo para cá, vamos estudar a palavra de Deus. E se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha, tá? Forte abraço, fica na paz do Senhor, que alegria. Parabéns para você que chegou até aqui. E continua, tá? Não desiste não. Vamos criar a prática de estar estudando e meditando na palavra de Deus. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Louvado seja Deus. Graça e paz.